Graça e paz, meus irmãos. Quero deixar uma palavra aqui para a nossa meditação neste dia, qual se encontra nos Salmos 16, Salmos de Davi. E diz assim os Salmos: Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. Meus irmãos, estes Salmos, ele fala sobre a segurança e a alegria de quem confia em Deus. Verdadeiramente, será que nós estamos confiando no Senhor? Nós precisamos ser dependentes dele. O objetivo desses salmos é mostrar que a verdadeira segurança, alegria e esperança eterna são encontradas somente em Deus. Não há alegria fora de Deus, não há segurança senão em Deus. Então nós temos que buscar, nos refugiar somente em Deus. Então, é um salmos que revela a sua confiança, um salmos de Davi que revela a sua confiança absoluta em Deus. Mesmo em meio às incertezas, Davi declara que o Senhor é o seu refúgio, sua herança, sua esperança. Este salmo também possui um caráter messiânico, pois parte dele é aplicada a Jesus Cristo no Novo Testamento. Atos 2, 25, 28, 13 e 35 vai falar sobre o teu santo não verá a decomposição. Ou seja, Cristo ressuscitaria, Cristo não terminaria na sepultura. Esses salmos no verso 10 vai falar sobre isso. Então, ele também é messiânico, é uma profecia para o próprio, falando do próprio Cristo. Então, no verso 1 ele fala: Deus é o nosso refúgio. Davi começa reconhecendo sua dependência de Deus. Nós precisamos, meus irmãos, reconhecer a nossa dependência de Deus. Sem Deus não somos nada, não podemos nada. Não podemos fazer nada se não for o Senhor, se não fosse o Senhor que nos acordou neste dia. Se não fosse o Senhor, certamente seríamos consumidos vivos. A nossa confiança, a nossa dependência, então, está em Deus. Tem que estar em Deus somente. A confiança em Deus é a base da vida cristã. Se nós não confiamos, nós não podemos dizer que somos cristãos. Como está a minha confiança hoje? Como está a sua confiança neste dia? No Senhor. Nele ponho a minha confiança. O salmista, em muitos salmos, ele fala: em ti está a minha confiança. Fora de Deus não existe verdadeiro bem. Não há nada além de Deus. Deus é o nosso bem maior. Deus é o nosso... Deus é tudo que temos. E sem Ele nada podemos fazer. Então, diante de tudo isso, a primeira atitude do cristão diante das lutas é correr para Deus. Nós precisamos correr para Deus. Quando passamos por dificuldades, quando passamos por lutas, nós temos que recorrer a Deus. O Salmos 46:1 também vai falar sobre isso, sobre a dependência de Deus, sobre recorrer a Deus. Provérbios 18:10 também vai falar sobre isso. Deus é a nossa herança, no verso 1 ao 6. Então Davi declara que Deus vale mais do que qualquer riqueza. A verdadeira satisfação não está nas posses, mas na presença de Deus. A nossa satisfação não está nos bens que possuímos. A nossa satisfação tem que estar no Senhor, na presença de Deus. Quem tem o Senhor possui a maior herança. Deus é a nossa maior herança. Como o Salmo 73, Asaf dizendo: eles, quem tenho eu no céu além de ti? E não há outro que eu deseje mais do que a ti. Essa deve ser a nossa oração, essa deve ser a nossa dependência, essa deve ser a nossa vida. Então, nós precisamos viver desta maneira: que tenho eu no céu além de ti, e na terra não há quem eu deseje mais do que a ti. Essa deve ser a nossa oração, essa deve ser a nossa petição, essa deve ser a nossa entrega para o Senhor. Bendigo o verso 7 e 8, ele diz: bendigo o Senhor que me aconselha. Deus dirige aqueles que o buscam. Deus nos dirige
Deus nos ensina o caminho que devemos seguir. Se nós o buscamos, se nós estamos vivendo uma vida de dependência do Senhor, Ele vai dirigir os nossos passos. A sua palavra dirige os nossos passos. Nós vamos ver, aqui eu posso, aqui eu não posso. É o Senhor que nos dirige. Manter o Senhor diante dos olhos produz estabilidade espiritual. Enquanto nós estivermos olhando para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo, nós teremos estabilidade. Mas quando nós tiramos um pouco os olhos de Cristo, nós nos destabilizamos, nós começamos a olhar os nossos medos, assim como Pedro, quando ele estava olhando para Cristo diante do mar, ele não temeu o mar, porém quando ele olhou para as águas começou a tremer, então vem o medo, vem a insegurança, vem a incredulidade. Então enquanto nós estivermos olhando para Cristo, nós estaremos espiritualmente estável, mas quando nós tiramos os olhos de Cristo, nós naufragamos. A comunhão com Deus fortalece a fé. Como podemos manter a nossa fé acesa? É tendo comunhão com o Senhor, é orando, é lendo as Escrituras, é meditando sobre ela, é mergulhando mais profundo. Nós precisamos, como os cristãos, nós precisamos mergulhar na palavra de Deus todos os dias. Muitas das vezes falhamos, muitas das vezes nós somos inconstantes. Uma semana estamos bem, a outra semana estamos mais ou menos, a outra semana estamos mal. Daqui a pouco estamos bem espiritualmente, porque nós não temos ou porque nós não praticamos o hábito constante da leitura do Senhor. Quando nós estamos meditando sobre as Escrituras todos os dias, a nossa fé aumenta, o nosso fervor aumenta, nós oramos com mais fervor, nós oramos com autoridade, porque a palavra é que nos dá autoridade. Então, quanto mais comunhão nós temos com Deus, mais fé nós temos. E a fé vai aumentando pelo ouvir a palavra. Romanos diz assim, a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra. Você quer ter a sua fé aumentada? Você quer ter a sua fé robusta? Medite sobre as Escrituras, pois ela vai fortalecer a sua fé. Quem ouve a voz de Deus caminha com segurança. Enquanto nós estivemos ouvindo, enquanto Pedro estava ouvindo o Senhor, venha Pedro, ele teve confiança para andar sobre as águas. Porém, quando ele ouviu o barulho do vento, ele balançou. Então, que nós venhamos estar com nossos olhos, com os nossos ouvidos atentos à voz de Deus. Deus é a nossa esperança eterna. Verso 9 e 11. Tu me farás ver o caminho da vida. Davi expressa confiança além da morte. Esta passagem aponta profeticamente para a ressurreição de Cristo. Em Cristo a vida, alegria e esperança eterna. Cristo é a nossa esperança. Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Cristo virá em glória para buscar a sua igreja e o seu povo, e nós estaremos com ele eternamente. Então, quando nós olhamos para as Escrituras, a nossa fé é fortificada, a nossa fé aumenta, nós temos esta esperança. Nós não terminaremos a nossa caminhada na sepultura, mas na glória. Aleluia. A nossa esperança não termina nesta vida, ela está firmada na ressurreição de Jesus. A nossa esperança não termina nesta vida, ela está firmada na ressurreição de Jesus. Como eu já disse, nós não terminaremos na morte, na sepultura, mas na glória com Cristo. Glória a Deus. Então, meus irmãos, Deus é o nosso refúgio. Esse salmo ensina que Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa herança, Deus é o nosso conselheiro, Deus é a nossa esperança eterna. Quem faz do Senhor o seu maior tesouro, vive em segurança, experimenta a alegria verdadeira e possui a esperança da vida eterna. Cristo é a nossa esperança, Cristo é a nossa certeza, Deus é o nosso conselheiro, Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa esperança. Medite sobre essas palavras, que essas palavras ecoem no seu coração e te dê certeza da esperança eterna, da ressurreição dos mortos, e estaremos um dia com Cristo na glória. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Um ótimo sábado. Amém.